Bueno, Voy a hablar de SESC 24 de Maio. É um projeto que o escritório que eu faço parte, MMBB, colaborou com Paulo Mendes da Rocha, e foi um largo tempo de projeto, entre projeto e obra. Foi desde 2011 a 2018, que foi inaugurado, 2017, na verdade, já faz quase 2 anos. Bom, eu vou assentar acá para que possa ir rodando, ok? SESC 24 de Maio se encontra numa parte de São Paulo que é muito significativa, porque é o centro, na parte do centro histórico de São Paulo. Essa imagem, na verdade, não é o SESC ainda, mas é uma imagem de uma avenida elevada que há em São Paulo e que hicieron uma piscina temporária, porque nos finais de semana essa avenida fica aberta às pessoas como um parque elevado. Na verdade é um desastre para a cidade, a avenida elevada, pero durante os finais de semana as pessoas desfrutam muito. E Brasil é um país de muito sol e esse contato com a água é sempre muito atraente. E aí nós nos aproximamos da área onde está o SESC 24 de Maio, que é a Praça da República, que se vê essa área arborizada no meio dessa cidade tão densa, né? Nessa imagem também a gente vê o edifício Copan, que é uma obra do Niemeyer. Esse desenho é um desenho que o Paulo Mendes fez há muitos anos atrás e que ele imaginava, não, na verdade nunca foi construído e nem sequer ele desenhou com a intenção de que fora construído, mas o plano, ele é uma reflexão no plano das ideias. Isso seria uma piscina de 100 por 100 metros que pudera ser construída na Praça da República, no meio dessa praça republicana no centro de São Paulo. Então já persegui essa ideia da piscina ao sol e é bonito porque embaixo, a sombra dessa piscina elevada seria um grande salão de festas onde poderia ter feiras e festas e encontros. Nessa imagem novamente a gente vê essa mesma praça e agora a gente pode ver também a piscina aérea do SESC 24 de Maio. Então essa ideia que ele já nutria há muito tempo, de alguma maneira ele pôde realizar no SESC 24 de Maio. Esse edifício, o SESC, na verdade, é uma reforma de um edifício existente, que é o edifício original, é essa imagem que a gente vê na foto. Era uma loja de departamentos muito importante na cidade e uma transformação muito difícil de se imaginar, porque eram pés direitos, piso cielo, muy bajos, com muitos pilares a cada 4 metros, porque era um edifício sem nenhuma intenção mais ambiciosa do ponto de vista da estrutura ou da arquitetura. Então foi muito difícil imaginar transformar esse edifício num SESC. Por outro lado, eu acho que é uma reflexão muito instigante pensar na transformação da cidade. O que a gente faz com esse legado que está lá construído e que é muito instigante imaginar novos usos podendo ocupar esses edifícios que agora perdem o sentido. Quando o SESC comprou esse edifício, ele estava já há alguns anos desocupado. Vocês estão conseguindo me compreender? Sim. Mas o que fez a gente acreditar que era possível fazer essa transformação é que esse edifício tinha um vazio central, que é o que a gente vê na foto.
Então, o que se fez como estratégia foi demolir toda essa parte ajureada, né, essa parte marrom, se demoliu isso, mantendo-se só o que está em branco, o que se quedou em branco. Então, nesse vazio central, agora a gente vê isso em seção, nesse vazio central é que se pôde imaginar a construção de uma estrutura, que são 4 pilares principais, para segurar o volume da piscina. Então, por isso que eu quis mostrar aquele desenho no começo, a imagem da piscina ao sol. Como realizar esse desejo, né? Como colocar essa piscina nessa posição ao sol sobre um edifício que já existia. Essa estrutura, então, que é completamente nova e não toca no edifício existente, ela se desenvolve nesse vazio para segurar essa caixa nova na cobertura que é a piscina. Essa é uma foto da obra, então isso que a gente vê é o último nível do edifício existente. A gente consegue ver também um vazio lá no meio, onde tem a grua, onde inclusive foi uma estratégia da própria obra instalar a grua nesse lugar, porque foi uma obra também muito difícil desse ponto de vista, porque não tinha terreno para a obra. O prédio ocupava praticamente todo o terreno. Nessa foto seguinte, a gente já vê a concretagem do fundo da caixa da piscina. Então, é uma piscina de 25 por 25 metros, a maior piscina que era possível se construir nesse lugar. Depois, em volta dessa estrutura da piscina, se faz uma estrutura metálica que vai suportar o solário em cima e os vestiários embaixo. Aí já se vê então a caixa da piscina pronta. E o SESC, com todos esses programas, como organizar agora esses programas de uma forma verticalizada, nessa sobreposição? Cada andar praticamente é um layout diferente para abrigar um programa completamente diferente do outro. Somado a isso, uma segunda estratégia muito importante, ou digamos assim, uma vontade que foi perseguida, era o fato de se criar uma circulação vertical que fosse mais própria para esse tipo de programa, uma circulação que fosse festiva. Então tem um sistema de rampas que percorre o edifício inteiro como se fosse o prolongamento do passeio da cidade. Então, ao longo desse passeio, você vai encontrando os diferentes endereços. A sala de dança, o café, a piscina. É uma circulação que vai para além desse caráter pragmático da circulação. É uma circulação de encontro, uma circulação festiva. De fato, as pessoas costumam fazer uma coisa que a gente lá atrás imaginava que poderia acontecer e de fato acontece, que elas sobem de elevador e depois elas descem percorrendo todo o edifício. Outra coisa importante é que essa área da cidade, assim como o centro de Santiago, ela é toda feita de galerias comerciais. Então, é muito bonito, como é bonito o centro aqui de Santiago, que todos os andares térreos dos edifícios são públicos e você pode cruzar as quadras na diagonal, né, que nem a gente diz. Então, tudo que está em negro nessa imagem são as galerias. O térreo do SESC, reproduzindo essa tipologia, é também uma praça. Então, ele é configurado por um primeiro volume que ocupa a esquina, que é o primeiro contato do SESC com a população, é uma área de recepção, uma área de informação. No entanto, esse volume configura um espaço interno que a gente chama de Praça do SESC. O SESC, como já foi dito, né, apesar de ser uma instituição privada,
ela é franqueada, ela é aberta à população em geral. Então, essa praça é uma praça que é absolutamente acessível, as pessoas cruzam por esse lugar. Com uma ligação direta com a rua, com a calçada, não tem aquela coisa de apontar, né? Mas eu vou apontar aqui. Uma escada aqui nessa posição, nesse mesmo vazio que foi possível construir a piscina na cobertura, foi possível também, logo no nível abaixo, construir o teatro. Mas tudo bem, acho que vou me atrapalhar aqui para manejar isso, mas está tudo bem, não precisa apontar. Acho que vocês, pela descrição... Então, esse mesmo vazio, foi possível imaginar o teatro. Eu digo vazio porque o resto do edifício é coberto por pilares. Lembra que eu disse pilares a cada 4 metros? Essa imagem é o foyer, ligado àquela escada. Ele é visível da rua, um pouco visível da rua, ele tem esse contato. O desenvolvimento da plateia. E o que tem de graça nesse teatro é que essa mesma cota, que é a cota da entrada, ela rodeia todo o vazio da plateia e do palco. Então é muito comum, quando há um show que é alguma música que se dança, as pessoas ficam em pé nessa cota ao lado, dançando. E é também um recurso cênico possível imaginar, porque essa mesma cota ela rodeia todo o vazio do palco. O primeiro pavimento é a administração, aquela mesma estrutura que vai segurar a piscina na cobertura, ela também, em alguns andares, ela completa todo o pavimento, se constrói uma laje que completa o pavimento. Em outros andares, o vazio é preservado, de forma que cria essa situação de um pé direito duplo. Então, isso é uma vista desse primeiro andar para aquele vazio do térreo. O restaurante, que fica no segundo pavimento, porque é um lugar que também a gente considerou que era importante que tivesse uma ligação muito direta com a rua. Já era um pavimento que tinha uma altura, piso-selo maior. E também outra coisa que é muito interessante nesse lugar é que, porque os edifícios são construídos no limite do terreno, no limite do prédio é terreno, certo? Eles são muito próximos uns dos outros, então a cidade está muito perto. Todo momento você vai estabelecendo relações dos diversos programas do SESC com os edifícios que estão do outro lado da rua. Esse andar é o terceiro pavimento, ele é um andar que não tem janela, e ele é feito, imaginado, como uma praça nessa cota elevada. Todos os andares, eles têm um programa específico, né, como a gente viu naquele diagrama. Esse andar é o que o SESC chama de convivência. É um lugar onde não existe um programa determinado. É um lugar onde as pessoas simplesmente podem ficar ou se encontrarem, ou muitas vezes existe uma programação, mas não é uma programação cotidiana ou frequente, são eventos especiais. No SESC Pompeia, da Lina Bobardi, a convivência é o lugar mais importante, né? É o lugar mais importante daquela unidade. Depois a biblioteca. Cada um dos andares, então, eles têm layouts diferentes, porque eles vão procurando harmonizar aquela estrutura toda existente com o programa que se desenvolve. Então, por exemplo, nesse andar a gente vê as casas de máquinas
são máquinas de ar-condicionado, elas vão procurando criar compartimentações que se coordenem com cada um dos programas. A biblioteca, então, com as salas de leitura. Outra forma de lidar com essa frequência da estrutura existente é associando a ela parte do mobiliário. Então, se você faz dela o suporte de uma mesa, você desaparece com esse pilar. A sala de exposições, que é um andar que foi deixado completamente livre. Outra coisa que foi uma decisão tomada, inclusive na obra, foi de despojar cada vez mais o edifício das suas terminações. Então, todas essas instalações que a gente vê aparentes, elas estavam todas inicialmente em projeto fechadas num armário, né, o armário de instalações. E aí, ao longo da obra, a gente foi sacando todas essas terminações. Então, não tem mais porta, não tem mais armário de instalação. As instalações foram ficando completamente aparentes, né? Isso foi uma decisão que foi tomada depois, à medida que a gente via a forma como as coisas iam resultando em obra. Esse corte é um corte que passa junto da escada, aquela escada que liga o teatro à rua, e é um corte que vai passando por algumas varandas que são criadas, porque às vezes o edifício encosta no limite do vizinho e às vezes não. Então são como jardins elevados, né? Essas varandas vão sendo criadas a partir desses vazios de 2 ou 3 pés direitos. Pé direitos é uma coisa que vocês não compreendem, né? Pé direito é essa altura piso-céu. Essa é uma varanda que está no nível dos esportes. Olhando para cima, é o vazio que vai resultar lá do solário da piscina. De novo, essa varanda dos esportes, que tem esse piso, esse muro de escalada. O pavimento das oficinas de arte, que está ligado à biblioteca e às exposições. A odontologia, porque é incrível que no meio de todas essas atividades há essa parte de serviço de dentista, faz parte do serviço do TER, do SESC. E uma coisa que eu ainda não mencionei é que quando a gente foi visitar esse edifício pela primeira vez, existia ao lado do edifício um outro edifício muito pequeno que tinha 7 por 20, muito pequeno para esse lugar da cidade, inclusive. E o Paulo, que estava fazendo essa visita com a direção do SESC, ele fez um comentário que foi o seguinte: esse edifício estava à venda, e ele disse, vocês precisam comprar esse edifício ao lado. E ele fez uma imagem que é muito bonita, porque ele disse, esse edifício principal será como um navio, e esse edifício outro, o pequeno, será como um barco-tarefa que se aproxima do navio para fazer a manutenção. E aí o SESC comprou esse edifício ao lado e, de fato, a gente constrói com 7 por 20, né, um pequeno edifício de serviços, onde estão todos os banheiros, os depósitos. Então é sempre essa ideia do anexo, mas o anexo que você desenha seu próprio vizinho, né? Então você está longe, distante, mas ao mesmo tempo você está sempre mirando. Então o passeio das rampas vai sempre olhando esses espaços dos banheiros e das pias, porque você vê através das janelas as pessoas lá dentro. Os esportes,
Esse é um outro pavimento que foi preservado esse pé direito duplo no centro. No próximo pavimento são os vestiários das atividades esportivas, o pavimento da dança. Então, como suporte, usando os pilares como suporte, tem os espelhos e as barras. A dança não é propriamente parte do programa formal do SESC. Eles têm, inclusive esse pavimento eles chamam de ginástica multifuncional, mas estando nesse lugar da cidade, a gente achou que valia a pena se reforçar dança como um programa. O centro de São Paulo é o lugar onde se originou, por exemplo, o hip hop, onde tem a galeria do rock, a galeria do reggae, então onde está presente essas atividades de música e dança muito fortemente. Isso foi uma grande conversa com o SESC, porque a gente queria que eles desenvolvessem fortemente esse programa de dança e de fato é um sucesso. Eles fazem muitas atividades ligadas à dança. Depois, esse pavimento é aquele último que aparece na foto da obra como o último pavimento do edifício existente. E esse programa, que é um café, a gente chama de Jardim da Piscina, ele vem complementar o programa da piscina. Então, outra imagem que o Paulo faz é que ele diz que é como Copacabana, que é essa praia muito famosa no Rio de Janeiro, que você tem o mar, atravessa a rua e tem todos os bares ao longo da avenida. Então isso seria como se fosse o outro lado da praia de Copacabana. E aí aqui tem uma história interessante, porque esse espelho d'água que vocês veem na foto, ele na verdade foi pensado, como a gente está no 11º pavimento, como um recurso de que as pessoas não se aproximassem do limite do edifício. Porém, como as coisas, a gente estava até conversando aqui fora das surpresas e dos imprevistos, né, da vida, como eles são felizes no fundo. Então, as pessoas desde o dia da inauguração, elas ocuparam o espelho d'água. Tiraram o sapato, entraram, as crianças brincando, e o SESC topou com isso, disse muito bem, então vira uma atividade de desfrute da água. E de fato é um grande sucesso, porque uma das partes do programa que é exclusivamente às pessoas que trabalham nos serviços e comércio é a piscina. A piscina não é aberta a todo mundo. Muito embora, imagine numa cidade como São Paulo, quantas pessoas trabalham no comércio e no serviço, já é uma população imensa. Mas esse espelho d'água, então, virou essa atividade aquática para todo mundo. Essa imagem, nessa planta, a gente já vê a estrutura da piscina, as vigas que são apoiadas nos 4 pilares e a caixa da piscina configurada. Lembra que eu mostrei na foto que em volta disso há uma estrutura metálica que vai segurar o piso do solário? Dessa altura estrutural, mais a lâmina d'água da piscina, ao redor dessa caixa se desenvolvem os vestiários. Esses vestiários são interessantes, nessa foto não se vê, mas tem uma intensa relação também com a cidade. Outra coisa que é interessante chamar a atenção, que essa forma de colocar as pias em volta de uma torre triangular, na verdade é uma menção direta a um projeto do Vila Nova Artigas, que é outro arquiteto brasileiro, né, muito importante. Ele fez o projeto do edifício da FAUSP, que talvez vocês conheçam, e o Paulo quis fazer uma referência direta a isso, porque é uma solução muito bonita. O fato de que você não está
lado a lado, aquela sequência de pias que a gente sempre tem nos banheiros que são públicos. A subida para a piscina, então de 25 por 25, a lotação dessa piscina por normas e tudo mais são de 400 pessoas e é sempre muito lotada, cheia de gente. Então é esse lugar da piscina numa configuração que eu não sei como será aqui em Santiago, mas que em São Paulo em geral é uma situação que as pessoas muito ricas é que têm acesso, porque são os apartamentos de cobertura, que em geral tem uma piscininha e aí custa uma fortuna e tudo mais. Então, o bonito de imaginar aqui é que essa situação da piscina que está colocada nesse lugar, no meio do centro de São Paulo, é uma piscina absolutamente popular. Eu não mencionei ainda, mas em média são 10 mil pessoas por dia que frequentam o SESC, né? Então é uma frequência muito grande de um público muito diverso, isso que é o interesse também, né? Uma região da cidade que, embora é uma região central, portanto ela se refere à metrópole como um todo. As pessoas vêm de todos os lugares da cidade para esse lugar. Então é uma população extremamente diversa e isso é uma graça imensa, tanto do ponto de vista da idade, quanto do ponto de vista das diferenças de cultura. Tem muitos imigrantes nessa região da cidade também, né? Então tudo isso alimenta, né, um equipamento desse tipo, de uma forma muito feliz. Complementar a isso, a gente desenhou também a mobília. E aí tem uma história que é interessante, porque num equipamento desse tipo, com 10 mil pessoas por dia, imaginar desenhar uma mobília que seja resistente o suficiente, que possa ser mantida de uma forma simples, não é muito fácil também. Eu gosto muito dessa foto, essa foto eu tirei durante a obra e eu acho muito bonito porque as pessoas vão procurando essas situações de conforto, né? Vão se ajeitando como dá. Então é super bonito, era uma hora de almoço, eles estavam descansando, os funcionários da obra. E essa também é uma foto que foi tirada na Bienal de Veneza, que eu não sei dizer que ano, mas era o Pavilhão do México, e o Pavilhão do México justamente falava desses instrumentos que vão sendo feitos em obra para resolver problemas, né? Então, a pá de mexer o concreto, a serra manual, e vão sendo construídos para resolver um problema com material que existe à disposição no lugar, né? Então é muito bonito o desenho que isso toma, porque é o desenho estrito da necessidade. Essa já é uma foto do SESC e isso é um prumo, né? Um fio de prumo. E também nessa obra existia esse instrumento que era esse tripé, que, como eu mostrei, né, as outras ferramentas, esse também era um instrumento que foi construído lá para resolver um problema que era para apoiar os canos, apoiar partes da instalação. Por isso que ele tem esse chifre em cima. E é um tripé que é maravilhoso, porque 3 pontos definem um plano, então para esse chão tão irregular, esse piso tão irregular da obra, é muito bom, né? A forma mais eficiente de você conseguir estabilidade. Então tinha diferentes alturas. E aí a outra decisão foi construir então esse mobiliário, imaginar esse mobiliário com uma mão de obra que fosse uma mão de obra da obra civil, né? O serralheiro, o metalúrgico. E o material, o aço, porque é resistente, porque é fácil de lavar e porque é uma mão de obra única, não é
a madeira, mais o estofamento, mais o forro de couro. É uma mão de obra só, com material praticamente único. E aí foi se imaginando, né, esse mobiliário. A mesa que se utiliza daquele tripé como pé. A única coisa é que, em vez de ter aquele chifre que segura as instalações, agora tem esse suporte que vai buscar o plano da mesa. A mesa triangular, que não é, digamos, muito usual. O Paulo até brincou um dia, disse, porque o Sesc questionou, falou, mas uma mesa triangular? E aí ele brincou, ele falou que era perfeito para as relações dos tempos de hoje, o triângulo, né? O trio. Depois o protótipo, que foi uma coisa fundamental. A gente estava desenhando esse mobiliário e não é que ele estava sendo testado, aprovado, nada disso. Ele ia ser desenhado, fabricado, ele foi desenhado, foi fabricado e posto em uso no Sesc, em quantidade. Então os protótipos sofreram diversas correções. A primeira versão dessa mesa balançava completamente, você tocava na mesa e ela ficava vibrando por um longo tempo. O aço tem essa propriedade da elasticidade, que é muito legal, que a gente tira partido dela, mas teve que haver um monte de correções de geometria, né, para que isso pudesse funcionar como uma mesa. A associação também é interessante da mesa triangular, uma à outra. Depois a cadeira, foi outra peça que foi desenhada, a cadeira na versão com braço, que pudesse ser empilhável, protótipo dela. As cores também foi outra coisa que a gente queria, né? Então o rosa, o cor-de-rosa que aparece na própria arquitetura. O rosa, inclusive, foi uma escolha. Às vezes as pessoas perguntam, por que rosa? Por que não? Foi uma escolha, a gente achou que era bonito rosa. E era engraçado porque quando a gente estava pintando, durante a obra estava sendo pintada essa parte rosa que dá para a rua, já estava sem o tapume, né, aquela proteção de obra, e muitas pessoas vinham comentar, elas falavam, olha, eu estou achando lindo. Ou uma pessoa um dia me parou e falou, eu acho um absurdo uma entidade como o Sesc usar a cor rosa. Então, mas o que é engraçado ou o que é curioso é que ninguém sequer é indiferente. Então, de fato, o rosa foi uma cor que as pessoas... E parece que de lá para cá tem sido cada vez mais usado o rosa, não por causa do Sesc. Acho que a gente que já entrou numa onda que vinha sendo usado o rosa sem nem sequer... Mas ficou bonito. Então, o mobiliário também usa cores muito vivas. E aí o sofá, né? Como você imaginar o sofá, que é uma peça tão doméstica, como você imagina ele num contexto público e coletivo? Então, a gente imaginou que seria essa construção desse pé que coloca duas barras na mesma altura, e aí a construção desses módulos que são assentos que podem ser colocados, encaixados nesse pé, que são esses. Chapa de aço dobrada, as duas barras com o pé, com o contraventamento no centro, e aí essa peça que se encaixa. A graça disso é que você pode justamente articular cores diferentes, ou mesmo imaginar uma situação que a gente chama de namoradeira, não sei se que é você colocar uma contra a outra, né? Que as pessoas ficam de frente. E funciona muito. A gente observa situações de intenso namoro nas cadeiras invertidas. É a mesma cadeira com outro tipo de fixação. Uma dessas peças pode dar lugar
Há uma prancha horizontal fazendo uma mesa de apoio. É como um sistema. A situação da namoradeira. Essa mesma peça, ela pode ser colocada em outra posição, com outra inclinação, então ela cria, aí ela ainda está colocada na mesma posição, só que com outro pé, como uma poltrona. Mas ela pode ser colocada então em outra posição, fazendo a versão mais baixa dessa cadeira. Depois a mesa, também foi uma peça desenhada, essa mesinha circular de apoio. O SESC tinha pedido também que esse mobiliário tivesse um certo peso, para que ele não pudesse ser deslocado o tempo todo. Ele é pesado, né? Ele tem um certo peso porque é chapa de aço, porém as pessoas deslocam o tempo todo. Então é muito curioso porque sempre coloca nessa situação de olhar para fora. O banco, que usa o mesmo pé, só que com um assento diferente agora. E depois uma série de móveis volantes que tem o mesmo arcabouço com diferentes componentes, né? Gavetas, prateleiras e assim por diante. O banco, que é um banco de um desenho que todo mundo conhece, é uma versão desse mesmo banco. E acabou. Muito obrigada.